E aí pessoal, todo mundo bem? Tio Yuri aqui para outra Olinda, nossa evangelização infantil da Casa do Caminho. Vamos à nossa prece para a gente poder começar bem o nosso trabalho. Senhor Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um momento de estudos. Que nós possamos absorver bastante do conteúdo hoje, aprender bem e aplicá-lo no nosso dia a dia e em nossas vidas. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Hoje nosso tema vai ser ansiedade. O que significa ansiedade? Não, o que é isso? Porque a gente escuta bastante falar, né? Não, a pessoa está ansiosa, eu estou ansioso, tá? Com muita preocupação e com muita ansiedade. O que isso significa? Vamos ver? É uma sensação, uma expectativa que a gente fica muito forte por alguma coisa que pode vir a acontecer ou que talvez nem venha a acontecer. E é um sentimento muito normal. Todo mundo está sujeito a ele, todos nós. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque apesar de ser uma coisa muito normal, ele pode trazer alguns perigos. A ansiedade ela pode aparecer, ela pode vir por causa de diversas situações, por causa de coisas boas ou por causa de coisas ruins. A gente pode ficar muito ansioso com uma prova muito importante que a gente tem que fazer, ou de repente com uma viagem que está se aproximando, a gente está vendo chegar a data que a gente fica naquela ansiedade, querendo chegar logo, já querendo viajar. De repente a gente está esperando receber a visita de alguém na nossa casa, a gente fica ali naquela ansiedade, querendo que a data chegue logo, querendo que a pessoa já chegue. Ou a gente pode ter medo do escuro, de repente. E aí quando se vê naquela situação de ficar no escuro, começa naquele coração ficar disparado, mão ficar suada, começar a ficar nervoso. Gente que tem isso quando tem aquele receio de ficar doente, né? Tá sentindo, começando a sentir, né? Que tá começando a se sentir meio doente e tal, já começa a ficar mais desesperado, muito preocupado com aquilo, preocupado em excesso com aquilo. Ou de repente medo de que alguma coisa aconteça, né? Poxa, eu posso sair na rua, pode acontecer alguma coisa comigo. São todas coisas que podem disparar essa sensação de ansiedade. E você vê que são coisas boas ou coisas ruins. Não é só pelo lado das coisas ruins que isso pode aparecer. Só que quando a gente fala das coisas boas, a gente sentir essa ansiedade por uma coisa boa, ela pode até ter um certo fator positivo para a gente. Por quê? Faz a gente aproveitar melhor aquele evento. Então vamos pensar aqui, esses dois exemplos aqui que o tio trouxe, ó, da esquerda aqui, alguém que está, a gente estava esperando a visita de alguém, esperando alguém chegar, e no outro está aqui o menino com a mala dele pronta para viajar. Nesses dois casos, quando a gente tem um pouco daquela ansiedade, a gente cria aquela expectativa, fica ali querendo que chegue logo, acaba sendo bom porque a gente aproveita melhor aqueles momentos quando ele acontece. Mas quando essa ansiedade fica muito grande, a gente perde o controle sobre ela, ela passa a ser o problema. Porque ela começa a disparar algumas coisas como algumas crises, que podem ser crises de ansiedade ou outro tipo de crise que às vezes precisa até de alguma ajuda de um médico, deixa a pessoa muito nervosa, precisando às vezes tomar um remédio, a pessoa perde o sono. Tem muitos efeitos negativos uma ansiedade em excesso para a gente. E a gente para pensar, mas poxa, quando eu tenho uma situação, seja uma situação boa, uma ruim, estou naquela expectativa de um problema, de repente nem sei se vai acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, então a gente já fica nervoso. Eu não estou conseguindo evitar essa ansiedade. O que eu posso fazer? Como é que eu posso tentar resolver isso? A gente pode tentar conversar com uma pessoa de confiança. Né? A gente está cercado aí de pessoas que têm mais idade do que a gente, têm mais experiência de vida, que podem ajudar a gente. Eles podem ajudar a gente a enxergar a situação, o problema que a gente está vivendo, ou a situação que a gente está passando, por um outro ângulo. O ângulo de uma pessoa que tem ideias diferentes da nossa, de repente, que podem ajudar a resolver. Ou ela pode, de repente, só simplesmente saber qual é a melhor forma de ajudar a gente, às vezes procurando uma ajuda de uma terceira pessoa, seja de um médico, seja de uma outra pessoa que tenha conhecimento naquilo que está incomodando a gente. E a outra forma que a gente sempre traz aqui é a gente fazer uma prece. Eu sei que às vezes a gente acha que vocês podem pensar, poxa, os tios sempre falam que a gente tem que fazer prece, prece para isso, prece para aquilo, prece para tudo, e é uma verdade, a prece ajuda muito a gente. É porque a gente não consegue perceber isso. Quando a gente faz uma prece sincera, do fundo do coração, de verdade, a prece acalma a gente, ela ajuda a gente a se acalmar, a se tranquilizar, e ela põe a gente em sintonia com nossos amigos espirituais. E a gente entrando em sintonias com eles, permite que eles possam acessar a gente e ajudar a gente. Porque muitas vezes eles estão ali em volta de nós, doidos para oferecer a mão, doidos para oferecer um apoio e uma ajuda. E a gente está naquela agitação, tão nervoso, tão ansioso, que a gente não consegue deixar
essa ajuda a chegar. Vamos pegar um exemplo aqui, a época que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época que a ansiedade está muito em alta. Há muita gente preocupada com a pandemia, com medo da pandemia, dos resultados, de impactos não só de saúde, de muita gente que a gente está vendo chegando a desencarnar, de muita gente que está tendo problemas de dinheiro, né, de trabalho e tal. Então isso está disparando uma ansiedade muito grande nas pessoas. E sabe o que a gente tem que se lembrar nessa hora? Que é uma situação complicada, a gente realmente tem que admitir que a gente está vivendo uma situação muito difícil. Mas tem uma coisa que a gente tem que se lembrar nessa hora, que tudo que acontece no planeta está sob o controle de Deus. Deus é Pai para todos nós. Ele é Pai de cada uma das pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, que existem sobre o planeta e que todos os eventos que o planeta passa estão, sim, dentro do planejamento dele. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Não só para a encarnação que a gente está vivendo agora, porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais, já tivemos muitas encarnações para trás e ainda vamos ter outras tantas até que a gente chegue a ser espírito perfeito. E Deus sabe o que a gente precisa em cada momento da nossa evolução para a gente seguir na nossa caminhada. E Deus nos dá aquilo que a gente efetivamente precisa. O problema é que nem sempre aquilo que a gente precisa é aquilo que a gente quer. Um outro exemplo aqui para a gente pegar, no Evangelho de Mateus, né, que é um dos apóstolos, Jesus disse o seguinte, essa aqui é uma frase que está no Evangelho que foi dita por Jesus: olhai os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã será queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós? Então vamos tentar entender isso aqui. Os lírios são uma planta que era muito bonita no campo, que era muito comum na época de Jesus. E ela era que existia esse costume dela ser queimada no forno. E Jesus fala assim, se Deus cuida tão bem dessas plantinhas, que hoje estão ali no solo e que amanhã vão para o forno, será que Ele não cuida muito mais dos filhos dele? Será que Ele cuida das plantas, dos animais, mas os filhos dele Ele deixa de lado? E aí Jesus completa assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhes será dado por acréscimo. Então Jesus está falando, vamos seguir o caminho correto, seguir o caminho que nos leva ao Pai, e tudo que nós precisamos nos será dado. Porque, como a gente falou aqui, Deus vai fornecer tudo o que a gente precisa, mas nem sempre o que a gente precisa é aquilo que a gente quer naquele momento. Então, às vezes a gente quer um telefone, uma roupa, a gente quer fazer um passeio, quer fazer alguma coisa, quer que nossos pais nos deem alguma coisa. Mas será que é aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente quer? Deus olha para aquilo que a gente quer. De vez em quando, o que a gente quer está bem alinhado ali com o que a gente precisa, mas não é sempre o caso. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente sabe que lá na Casa do Caminho nós temos o trabalho com os moradores de rua. Será que Deus esqueceu daquelas pessoas? Será que Deus deixou de lado? Ou será que Ele sabe, por um motivo que a gente não tem capacidade ainda de entender, mas será que Ele não sabe que aquelas pessoas, naquele momento, estavam precisando passar por aquela situação? E às vezes qual o tipo de ajuda, de auxílio ou de amparo que Ele dá, que a espiritualidade dá? Às vezes são pessoas como os trabalhadores da casa que vão lá oferecer uma palavra amiga, oferecer um alimento, oferecer uma roupa, mas eles não estão ali esquecidos e abandonados por Deus, muito longe disso. E vamos tentar trazer aqui de novo o caso da nossa pandemia agora, né? Deus permitiu que o mundo vivesse o que está vivendo agora. E se a gente olha para todo esse sofrimento que está acontecendo, a gente não consegue entender, né? Pô, por que disso tudo? Precisava mesmo? Era necessário? Tantas pessoas sofrendo, uma situação tão complicada. Só que o Pai, na sua infinita misericórdia, porque Deus é infinitamente bom e justo, Ele sabia que o mundo estava precisando seguir esse caminho. Só que enquanto Ele sabe que a gente estava precisando passar por isso, Ele também nos dá o livre-arbítrio para cada pessoa saber passar por essa situação de uma forma diferente, de acordo com a sua interpretação, sabendo lidar de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio livre-arbítrio. E aí a gente traz mais ainda para o nosso dia a dia e pensa, pô, se tudo está sob o controle de Deus, então não preciso usar máscara, não preciso fazer isolamento, não preciso estudar para a prova, né? Afinal de contas, Deus já sabe se eu preciso ou não ficar reprovado numa prova, se eu preciso ou não acabar ficando doente, então não tem por que eu me cuidar. Só que não é bem por aí, a gente tem sim que fazer a nossa parte, por quê?
Porque apesar de que tudo está sob o controle do Pai, a gente tem, como a gente falou aqui mais cedo, o nosso livre-arbítrio para lidar com as situações, e cada escolha que a gente faz vai gerar uma consequência. Então, não é só porque Deus tem o controle das situações, Deus tem o controle das coisas, que eu não preciso fazer a minha parte. Não, eu preciso saber da minha responsabilidade e seguir o meu caminho de maneira responsável, tomando todos os cuidados, fazendo o que eu preciso para passar por todas as situações de uma maneira melhor. Então, se eu tenho uma prova, eu tenho que estudar e me dedicar para aquela prova, porque não é Deus que vai definir se eu vou me sair bem ou não. Ele sabe que eu tenho a possibilidade de ir bem ou não. Mas depende tudo da minha atitude, porque cada ação, como a gente já viu aqui também em outras aulas, cada ação que a gente toma, qualquer ação tem um resultado, tem uma reação. E a gente é que tem que saber lidar com a reação de cada uma das nossas escolhas, boas e ruins. Vamos finalizar aqui então fazendo a oração do Pai Nosso, com as nossas imagens aqui das nossas queridas mentoras do trabalho, que são a irmã Sheila e Meimei. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as coisas e de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita tua vontade santa na terra, como em todo espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades e livrai-nos do mal provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória, a majestade, as bênçãos e o amor para todo sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Um beijo para todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus.